Olá, bom dia! Está no ar o Alterosa Rural, esse programa que é feito para você, homem do campo. E hoje o nosso programa está muito especial, que a gente vai continuar falando sobre o período de estiagem. No quadro Fala Companheiro, você vai conferir a situação do rio Itambacuri. Olha só essas imagens. Está muito complicado, o professor Alexandre Silvio vai dar algumas dicas para você. Tem também uma reportagem sobre a criação do pássaro curió, é direto da região da Zona da Mata. E ainda, 3 anos da tragédia de Mariana, a gente vai receber aqui no programa um técnico da Fundação Renova que vai explicar sobre os benefícios para os produtores rurais. Tem benefício e você, produtor rural, pode ganhar por isso, tá? Então fique ligado porque está no ar o meu programa, o seu programa. Está no ar o Alterosa Rural. É isso aí, minha gente. Todo mundo sabe que depois da tragédia de Mariana, a empresa Samarco criou a Fundação Renova, que é justamente para gerir o processo de recuperação dos danos causados aí pela tragédia. E hoje nós vamos receber aqui no nosso programa o Almir, que é o responsável aí pelas operações florestais aqui na nossa região. Bom dia, Almir. E eu quero saber de você sobre esses benefícios para o produtor rural. Como é que está sendo feito esse trabalho aqui na nossa região? Bom dia, pessoal. O trabalho da Fundação Renova na região ele tem um aspecto reparatório, que tem um foco principal em apoiar os produtores atingidos. Isso teve impacto muito maior em Mariana, então esse trabalho hoje está muito mais concentrado em Mariana, mas a gente identificou alguns produtores aqui impactados e eles estão recebendo apoio. Acredito que esse apoio vai ser intensificado a partir do final do período chuvoso, a partir de março de 2019 a gente vai atuar mais fortemente aqui. E os programas compensatórios, então assim, a gente tem como meta estabelecida no TAC, que é recuperar 40 mil hectares de APP, envolvendo topo de morro, beira de córrego, beira de rio, e 5 mil nascentes, isso ao longo de 10 anos. Então, esse trabalho de recuperação de APPs nascentes ele tem o objetivo de ampliar o volume de água, ou pelo menos manter a água da chuva aqui nessa região. Quem é o pessoal que tem mais contato com a terra sabe muito bem que a gente tem um período chuvoso aqui de outubro a fevereiro, março, em que o rio enche muito, transborda, a gente tem muito problema de inundação, problema de erosão e assoreamento. E parou esse período chuvoso, a água desaparece da propriedade rural. Então, porque a chuva bate na propriedade rural e corre direto para o rio. Então, esse é o grande problema que a gente tem na região em função do desmatamento, da retirada das árvores e do uso do solo de uma forma geral. Então, esse trabalho tem como objetivo principal manter a água na propriedade rural e abastecer os córregos durante o ano todo. Agora o produtor rural que está nos assistindo acha interessante esse processo de recuperação, mas às vezes não sabe como é que faz para participar. Como é que está sendo feita a seleção das propriedades? A gente está mais adiantado com o programa de recuperação de nascentes. A gente já tem hoje aproximadamente 1.050 nascentes em processo de recuperação. Quem define o local onde a gente vai recuperar a nascente é o Comitê de Bacias do Rio Doce. Então o comitê define a microbacia prioritária e a gente atua lá, né, trabalhando nessa recuperação. Aqui a gente já está trabalhando, começou inicialmente no município de Itambacuri, Frei Inocêncio, Campanário e Jampruca, onde a gente já tem aproximadamente 251 nascentes sendo recuperadas. E agora estamos trabalhando em Periquito, São Vito e Galileia, com aproximadamente mais 250 nascentes sendo recuperadas. As outras que eu citei estão no Espírito Santo e Coimbra, um pouco mais afastado da nossa realidade aqui. A gente fornece todo o insumo para o produtor rural, morão, arame, grampo. O produtor rural que tem interesse em fazer a cerca, ele recebe uma premiação em dinheiro pela cerca que ele faz. É um valor hoje de R$ 5,22 o metro de cerca, o metro linear de cerca. Isso é um incentivo para que ele faça esse cercamento. O produtor que não tem condição, não tem interesse, a gente coloca uma empresa para fazer. Então, após esse cercamento da área protegida, evitando que o gado entre, que o gado é um grande inimigo da nascente, né? O gado não pode acessar o olho d'água ali, ele prejudica muito. Após o cercamento dessa área, a área estando protegida, uma empresa contratada pela Fundação Renova entra fazendo plantio de mudas nativas, com o objetivo principal de facilitar a infiltração de água na região, no local, né, e sombrear a nascente e promover a recuperação daquela nascente ali, mas é um trabalho de longo prazo, né? O efeito disso demora, a natureza demora muito tempo para se recuperar, né? Nós vamos mostrar a seguir, daqui a pouquinho, algumas imagens do rio Itambacuri, porque lá em Itambacuri é um problema.
a água seca lá, a população fica sem o abastecimento, e você citou a cidade de Tambacuri como sendo uma das contempladas. Agora, tem uma cidade que nós visitamos na semana passada, que é a cidade de São Geraldo do Baixio. Eu vou até pedir para colocar algumas imagens lá, onde o córrego que abastece a cidade também secou. O prefeito me disse que tem muita dificuldade para conseguir insumos para poder estar recuperando as nascentes. Tem área por ser recuperada, mas que não consegue. No caso das cidades que têm essas dificuldades, mas que querem participar, o que elas devem fazer? Essas duas cidades podem ser contempladas de duas formas, né? Essas cidades. Através do Comitê de Bacia, indicando a microbacia nesse município como prioritário. E a outra forma é um estudo que está sendo feito pela Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Minas Gerais, que está mapeando todas as áreas prioritárias para recuperação na bacia do Rio Doce. Essas áreas vão ser indicadas para a Fundação Renova atuar na recuperação desses 40 mil hectares ao longo de 10 anos. Então é feito, o Comitê da Bacia do Rio Doce, ele define as cidades, né, procura ali as associações das cidades e ali vai mobilizando mesmo a população. Isso, para o programa de nascentes é o Comitê de Bacias que define uma microbacia, e a gente atua mobilizando os produtores rurais daquela microbacia, com apoio da prefeitura, apoio de associações, entregando convite de porta em porta dos produtores rurais daquela região. E no outro programa, realmente, as universidades vão definir quais são as áreas prioritárias. A Fundação Renova ela atua de forma passiva nessa definição, para a gente evitar qualquer tipo de interferência externa, né, na identificação das áreas. Isso é feito pela universidade e pelo comitê. Então, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, o produtor rural que nos assistiu aqui, se interessou, quer participar, qual o conselho que você dá para esse produtor rural que está lá num cantão de grota, que não sabe como é que se faz? Qual o conselho que você dá para ele poder participar desse programa? A gente hoje depende muito da definição do comitê. Eu acho que a mobilização da comunidade, procurando o comitê, conversando com o comitê, tentando fazer com que o Comitê de Bacias do Rio Doce leve o nosso trabalho para lá, talvez seria a melhor forma desse produtor ser ouvido, né? Se organizando em comunidade, conversando, envolvendo a prefeitura também e procurando o Comitê de Bacias. Eu acho que é uma forma muito interessante dele acessar o programa. Okay. E também tem algum site que a pessoa possa acessar para aquelas pessoas que têm mais acesso à internet? Sim, tem o site da Fundação Renova, né? Lá tem os links também de contato, www.fundaçãorenova.org. Lá você consegue acessar os programas, as informações, tem o nosso canal de relacionamento, pode entrar em contato via internet e se inscrever também, que a gente entra em contato, a gente retorna o contato. Ok, então tá bom. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter vindo aqui no Alterosa Rural. E é isso aí, minha gente. A gente vai para um breve intervalo e depois a gente volta, continuando falando sobre estiagem. Tem o quadro Professor Alexandre Silvio também, o Fala Companheiro. Ainda tem previsão do tempo com Rui Brando dos Reis. O nosso programa está imperdível. Não saia daí, a gente volta já.